O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham uma vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês que aqui estão podem sentar um instante, por favor. Você que está em casa e nos acompanha através das redes sociais aqui da Paróquia Bom Jesus, mais uma vez eu repito, rezamos aqui por você, pela sua casa, pela sua família, pelas suas intenções. Pedimos a Deus que este semanário dedicado a Jesus de Nazaré possa ser espiritualmente proveitoso para você aí na sua casa, junto com a sua família, e para vocês que estão aqui nesta igreja. E como eu disse no semanário dedicado ao Bom Jesus, eu quero repetir aqui agora. Fazer uma novena, um tríduo, um semanário, uma trezena, uma dezena, celebrar a festa do padroeiro de uma comunidade, é render graças a Deus pela vida desta mesma comunidade. Nós não podemos sair deste semanário domingo próximo do mesmo jeito que nós estamos entrando. E olha que coisa boa, olha que festa. Nós iniciamos o semanário do nosso padroeiro. Exaltação da Santa Cruz. A cruz tem o valor que tem por causa de Jesus Cristo. Outro dia, uma catequizando que veio de outra denominação religiosa, sentada no primeiro banco ali da igreja do Bom Jesus, olhava para Cristo na cruz e dizia para o namorado que estava do lado dela: para que Jesus aí? E aí o namorado me chamou e disse: para que Jesus aí? Eu falei: para nos lembrar a razão da morte dele, a causa da morte dele. Esse Jesus que nós chamamos aqui nesta comunidade de Nazaré, ele conviveu com os discípulos, ele falou de amor, ele pregou o reino de Deus não somente com palavras, mas ele pregou o reino de Deus com testemunho, com exemplo, e deu a vida por causa desse reino. E ele morreu de uma morte vergonhosa, infame, morte de criminoso na época. Muita gente no tempo de Jesus era condenada à morte de cruz. E a cruz nunca teve o significado que tem hoje para nós. Porque, eu repito, o significado da cruz
é por causa daquele que nela foi pregado, é por causa daquele que deu a vida dele por nós. Não é só pelo madeiro. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje um texto que vale a pena a nossa meditação de uma maneira mais demorada. A impaciência do povo presente no livro dos Números. Enquanto, como é que é teu nome mesmo? Fábio lia, eu ficava imaginando nós aqui da comunidade Jesus de Nazaré como personagens desse texto. Credo, padre, o povo lá desse texto foi picado, foi mordido pelas serpentes. Pode ser que hoje a gente não seja mordido pelas serpentes do deserto, mas tem outras serpentes por aí nos mordendo. Eu já disse isso hoje à tarde lá no Bom Jesus, quero repetir para vocês. O povo é de uma impaciência invejável. Agora, eu pergunto a você, quantas vezes você já agiu com impaciência? Eu já perdi a conta de quantas pessoas procuram no sacramento da reconciliação confessar o pecado da falta de paciência. Eu mesmo já fiz isso. E o povo da primeira leitura aqui, caminhando pelo deserto, caminhando em direção à terra prometida, ao invés de se apegar à ideia de que Deus prometeu a este povo uma terra boa, onde corre leite e mel, se apegou à ideia da mesma comida e perdeu a paciência. Você que é mãe de família, cuida de um bocado de gente na sua casa, já viu alguém perder a paciência por causa da comida? Muitas vezes, né? Ainda mais nos dias de hoje. A mesma coisa, nós vamos comer hoje a mesma comida. É o que o povo disse a Moisés no deserto. No Egito é que estava bom. Lá nós éramos escravos, mas a gente tinha comida. Por causa da comida, a gente é capaz de abrir mão da liberdade. Por causa dos bens materiais, a gente abre mão da nossa salvação. Infelizmente, tem muita gente assim por aí. E detalhe, tem religião pregando isso. Vem aqui, vamos fazer a reunião dos empresários. Eu vou mostrar a você como faz para ganhar dinheiro. A salvação é outra coisa. Deus quer ver você bem aqui. Depois você conversa com Deus na eternidade. O povo não focou naquilo que era a promessa de Deus. O povo ficou impaciente por aquilo que acontecia no momento. Gente, quantos de nós aqui... Quantos de vocês aí em casa que estão nos acompanhando já tivemos que enfrentar algum deserto? Atravessar deserto não é fácil. Literalmente, eu lembro quando eu estava na roça, tempo quente, a sandalinha para trabalhar quebrava, e no pingo do meio-dia tinha que voltar da roça descalço. Estrada de terra, queimando os pés, é horrível. Tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso aqui. Alguém que está em casa. Atravessar, e não era deserto, né? É tempo seco, tempo quente, como nós estamos vivendo hoje, mas não era deserto. É claro que o padre está dizendo isso para chamar a atenção para as nossas dificuldades. Quantos desertos a Lúcia já passou? Quantos desertos a Valmira já passou, a Meire, o Fábio, o João, a Edileuza, quantos desertos nós já passamos?
E detalhe, é aí que nós vamos nos deixando picar pelas serpentes da sociedade. Porque um chega e diz, está vendo o teu sofrimento? É por causa da tua fé. Está vendo a tua agonia? É porque você está na igreja errada. Está vendo que não acontece milagre na sua vida? É porque tua família vai mal. Quer dizer, nós vamos sendo picados pelas serpentes da sociedade, pelas serpentes do mundo. Quando na verdade nós deveríamos nos deixar morder, vamos assim dizer, pelo amor de Deus por nós, derramado em Jesus Cristo e doado na cruz por nós. Quando o povo começou a reclamar, porque no Egito é que era bom, a gente tinha comida, nesse deserto aqui a gente só tem o maná, nos falta tudo, eu quero é para agora, eu quero é para já. Moisés poderia ter dito ao povo, olha para frente, a promessa de Deus é para o futuro, é para quando a gente chegar na terra prometida, mas Deus não nos desampara aqui, ainda temos o que comer. Mas Deus olha para Moisés e diz, vou castigar essa gente. Olha, quando a gente volta as costas para Deus, não há outro caminho, não há outra coisa a nos acontecer. A gente está acostumado no Novo Testamento com uma imagem de Deus muito bonzinho. O Deus presente em Jesus Cristo é misericordioso, é cheio de compaixão, nos ama sobremaneira, mas no Antigo Testamento ele pune, como todo e qualquer bom pai. Quando vê o filho errando, chama as verdades, né? E corrige. E a correção nem sempre é muito boa. E Deus mandou serpente venenosa que picava e matava esses murmuradores. E parece que Deus fez certo, né? Porque o povo caiu em si. Quem dera que esta pandemia que nós estamos vivendo seja uma maneira de Deus chamar a nossa atenção hoje. Tomara que a gente tome consciência de que através desta pandemia Deus está querendo dizer algo para nós e que a gente tome consciência, mas parece que a pandemia está começando a passar. E as coisas continuam já voltando tudo para o normal, tudo do mesmo jeito, ou pior, parece que nós endurecemos ainda mais o nosso coração. Parece que não há preocupação com o próximo. Triste isso. E o povo daquele tempo, quando reconheceu que a mão de Deus pesava sobre a vida deles, o povo diz, olha, nós pecamos e reconhecemos isso. A grandeza do ser humano está aí. Nós erramos, nós pecamos, mas nós queremos voltar atrás nisso que nós fizemos. E Moisés vai falar com Deus. E Deus diz, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste. Tem gente que logo já vai transformando isso em um momento de adoração à serpente de bronze, né? Gente, isto é uma acusação séria de Deus ao povo do seu tempo. Toda vez que esse povo olhar para a serpente, vai ficar curado. Mas vai ficar curado por quê? Porque deve reconhecer, esta serpente está aí por causa da dureza do meu coração. É uma acusação de Deus ao povo. Olha, aí a gente deixa o Antigo Testamento e vai para a primeira leitura de hoje. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que olhar para Cristo, olha para ele aqui, ó. Não olha para mim não, olha para ele. Este Cristo pregado na cruz aqui, não é para a gente bater palma, viu? Não, é para a gente se envergonhar do que nós fizemos com Ele. Que se não fosse o nosso pecado,
ele não teria passado aqui pela cruz. Ele passou pela cruz porque nós massacramos Jesus. Assim como a serpente é colocada na haste, lá no deserto, para acusar o povo de seus murmúrios, Jesus é colocado na cruz para nos denunciar, toda vez que nós olhamos para Ele, dos nossos pecados. É preciso que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que crê nele tenha a partir daí a vida eterna. Se não fosse a passagem de Jesus por aí, nós não teríamos a vida eterna. É Jesus Cristo pregado na cruz que nos garante a plenitude da vida, não porque simplesmente passou pela cruz, mas depois de ter dado a vida dele na cruz por nós, ressurgiu para uma vida nova, para que assim a gente também possa ressurgir com ele. Padre, e como é que nós vamos fazer isso? Quando nós podemos começar? Nós devemos começar a ressurgir com Cristo para uma vida nova no dia do nosso batismo. Mergulhamos com Cristo no seu sofrimento, na sua paixão, na sua morte, para ressurgir com Ele para uma vida nova. Por isso que eu comecei dizendo nesta homilia que nós não podemos sair deste semanário de Jesus de Nazaré no próximo domingo como nós estamos entrando hoje. É preciso sair diferente. E não é diferente para pior, tem que ser para melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.